A todos que me veem e me ouvem, um muito bom dia. Hoje é dia 2 de julho de 2022. Atendendo a pedidos, eu vou fazer um vídeo sem deixar que a expressão das ideias que quero comunicar seja prejudicada pela restrição dos 15 minutos de tempo que eu me tinha proposto. Assim, eu vou tratar do assunto em 2 vídeos seguidos. Creio ser melhor assim do que fazer um vídeo só, com cerca de 30 minutos. Bom, hoje eu vou me concentrar sobre a situação da América Latina, do ponto de vista da revolução e a contra-revolução. E vou procurar realçar os impactos desses acontecimentos na luta universal, no âmbito universal da revolução e da contra-revolução. São naturalmente observações minhas. Outros terão outras percepções. Bem, o método de comentários que eu vou utilizar será o que o Dr. Plínio, dentro da TFP, lá pelos idos de 1970, recomendou quando sugeriu o nome de um jornal universitário que os membros da Comissão de Estudos de Ação Individual Contra-Revolucionária, da qual eu fazia parte, ia lançar. O nome do jornal que ele sugeriu era Parafuso, né? E eu explico aqui muito rapidamente por quê. Porque ele dizia que, assim como o parafuso, né, ele está inserido ou numa parede ou numa madeira, ele tem uma superfície que se vê, mas aquilo que é a sua raiz, né, que está prendendo ele, que dá realmente solidez na sua aparência, é o fundo. É o fundo, é a espiral que agarra ele na realidade da madeira, né? E se nós queremos ver o parafuso inteiro, nós temos que desaparafusá-lo, né? E assim, um jornal parafuso universitário seria um jornal que, abordando os temas candentes da atualidade, ia procurar neles, nos fatos candentes, as razões mais elevadas que os motivavam e mais profundas da realidade, né? Então, o método que eu vou utilizar para fazer os comentários seria, vamos dizer assim, o método do parafuso. Vamos pegar fatos candentes e vamos então, a partir daí, aprofundar para ver suas relações com esse processo já multissecular da revolução, que eu relembro aqui, tem essas características: ele é uno, ele é universal, ele é total, ele é dominante, ele é processivo. Antes de tudo, eu vou apresentar agora a vocês um mapa da América Latina que mostra o avanço da esquerda na América Latina. E a esquerda em todas as suas versões: a esquerda tradicional, a esquerda cultural, neomarxista, como que eles estão controlando o poder político, e o cerco em que o Brasil se encontra. Neste mapa que vocês estão vendo, não dominados pelos neomarxistas, nós temos apenas as Guianas, o Equador, o Paraguai, o Uruguai e o Brasil. Então, se o Brasil cair, a América Latina vai de roldão. Agora, vai de roldão para onde?
para uma frente comum que está reunindo a esquerda tradicional, antiga, a esquerda cultural neomarxista, o projeto demolidor da civilização cristã, que é da Escola de Frankfurt, na sua teoria crítica, que é propriamente o background filosófico de todo esta fase atual da Revolução, e isso com o apoio da ONU, mas um apoio muito concreto, que é a Agenda 2030. Nós temos o apoio do Fórum Econômico Mundial, né? E junto com ele o Big Money, o Big Tech, o grande capitalismo. E, por último lugar, mas muito importante também, aquilo que, dito suavemente, eu chamo aqui o aparato administrativo do Vaticano, né? Podia até chamar o Politburo do Vaticano, que promove a revolução também no mundo. E, acima de tudo isso, naturalmente, chefiando o príncipe das trevas. Dr. Plínio, no livro Revolução enquanto Revolução, diz que a tática mestra de combater a revolução é denunciá-la em seu vulto total, em sua imensa hediondez. É o que nós temos que fazer. O vulto total, o que é? É mostrar que não se trata de incêndios aqui, lá e acolá, incêndios, né? Aqui, lá e acolá, um incêndio no Chile, um incêndio na Colômbia, na Venezuela nem se diga, Argentina, e agora um incêndio que está pronto a começar no Brasil, além de outros países da Europa. Não, é um incêndio só, é uma floresta. A revolução é una, ela é universal, ela envolve todos os países onde esteve presente e se desenvolveu a civilização cristã, e ela é dominante, é total, abarca todos os âmbitos em que a alma humana se desenvolve na sua vida social, e ela é dominante, ou seja, este processo de opinião pública domina todos os outros aspectos, sejam eles políticos, econômicos, etc. Vamos aos fatos. Atualmente nós temos duas grandes batalhas que estão se desenvolvendo na América do Sul. Um deles é a batalha em torno de uma nova Constituição no Chile, e o outro são as eleições que se realizarão no Brasil. No Chile, a reforma da Constituição chilena não é apenas um assunto do Chile. No meu modo de ver, e eu já disse isso em outra ocasião, o Chile serve de balão de ensaio para os agentes da revolução, para eles verem como devem calibrar bem a introdução desta nova ordem mundial, que não é outra coisa senão a revolução, a República Universal, que é o fim último do processo revolucionário. Não é o último, ainda tem uma etapa depois, que eu já abordei aqui. Mas, enfim, como eles devem calibrar bem a imposição dessa nova ordem mundial, com todas as exigências de lockdown, de mudança de hábito das pessoas, como eles vão poder, eles querem ver como poder calibrar bem para a opinião pública dos diversos países latino-americanos ou sul-americanos. A revolução, essa República Universal, essa nova ordem mundial, é uma nova ordem mundial totalitária, nos moldes do comunismo chinês, né? Mas, vejam só, sobre quem esse domínio na América Latina ou América do Sul deve ser exercido. Não é sobre uma opinião pagã e atavicamente pré-condicionada a obedecer sem perguntar, como é a opinião pública chinesa. Nem é sobre, por exemplo, uma opinião pública alemã, que, embora cristã,
já vivem em uma sociedade que é super organizada. A sociedade alemã é super organizada. E o Estado alemão, que aliás o poder público alemão tem na economia uma presença de 51% de toda a economia é do Estado alemão, né? Mas na sociedade toda ela é muito controlada, né? Isto facilita naturalmente a imposição de um regime totalitário. E ela também é tradicionalmente, eu vou dizer até atavicamente, condicionada à disciplina. Os alemães gostam de disciplina. Bem, não é sobre uma opinião pública assim, nem chinesa nem alemã, que eles vão querer impor. A opinião da América Latina é preponderantemente católica, é acostumada à liberdade dos filhos de Deus, né? Há uma disciplina com a liberdade, como há uma disciplina familiar, né? E da vida dos países latinos que aqui vivem na América, né? Ela é acostumada a uma instabilidade de situações e, portanto, a uma mutabilidade nos modos de se encaixar em situações. Aqui no Brasil se fala do jeitinho, né? Então, há diferenças muito grandes e, naturalmente, os agentes da revolução precisam testar isso. Isso vai ser feito, no meu modo de ver, pode ser que outros pensem diferente, no Chile. O Chile é um balão de ensaio. Agora, eles querem implantar esta ditadura totalitária nos moldes chineses sobre uma opinião pública majoritariamente conservadora, cristã, acostumada à liberdade. Aqui a conversa é outra e eles precisam então testar. Agora, há uma outra característica dessa opinião que é preciso ressaltar aqui antes de nós entrarmos nos fatos concretos, que aliás só farei no vídeo seguinte. Esta oposição cristã conservadora é fraca. Ela está acostumada a viver com um entendimento confuso da realidade. Ela é desarticulada na sua vida social. A opinião conservadora, católica, cristã, ela não tem energia no pensar e no prever as situações que devem vir. Ela é imbuída de indecisões, né? E, embora conservadora, a opinião cristã latino-americana é viciada em transigir com a revolução. Isso, sobretudo, pela influência dos Estados Unidos, eu digo isso do Brasil. Para lutar contra essa investida que está se fazendo de forma avassaladora no mundo do movimento revolucionário, a opinião contra-revolucionária tem que ser forte. Ela não pode ter ilusões sobre a índole má da revolução ou dos revolucionários. Ela tem que estar bem articulada mental e socialmente. Ela tem que ser enérgica no agir. Ela tem que ser decidida na escolha dos rumos e não ficar oscilando. Ela não pode sonhar com uma pretensa honestidade revolucionária. As famosas 4 linhas do jogo, que são muito faladas aqui, dentro, aliás, dos ambientes conservadores. 4 linhas da correção política do jogo, como se nós estivéssemos apenas jogando uma partida de xadrez. Nós não estamos num jogo, isso eu já disse anteriormente, em vídeos anteriores, nós estamos numa guerra.
Bom, essa opinião não pode sonhar com essa honestidade revolucionária. Ela precisa possuir uma atitude que Dr. Plínio chamava de intransigência agressiva face à revolução. E quando se fala de agressiva, usa-se o adjetivo agressiva, supõe o que? Supõe tomar a iniciativa e não ficar só na defensiva. Então, este é o problema da corrente, vamos dizer assim, da opinião conservadora latino-americana. Ela se articula em torno, não digo em torno, mas com um vetor muito forte de um desejo predominante e quase que unânime de correção e moderação. Entretanto, guerra é guerra, não é jogo. Na guerra, os limites não são das 4 linhas de um jogo de xadrez, ou de futebol, ou de tênis, ou do que seja. Os limites são o direito natural e a lei de Deus, né? Enquanto não se quebrar esse estado de espírito nas hostes conservadoras, de que estamos num mero jogo, e que todos respeitam as regras, não há, essa é a minha opinião, não há como derrotar esta avalanche revolucionária. Apenas com jogos políticos, econômicos, propagandísticos, etc., não conseguimos. Mas sim, nós conseguiremos se, usando os jogos políticos, econômicos, propagandísticos, etc., mudarmos o estado de espírito dessa, vamos dizer, entre aspas, alma, porque a alma é sempre de uma pessoa, mas o estado de espírito dessa alma, entre aspas, coletiva, que é a opinião do Chile, que é a opinião da Colômbia, é do Brasil, de toda a América Latina. É preciso nós quebrarmos essa articulação em torno de uma moderação, de uma coexistência desarmada, psicologicamente, entre parênteses, face à revolução. Este é, no meu modo de ver, o ponto onde as forças revolucionárias têm que agir. O resto é retórica, é técnica de psicologia social, ou como hoje em dia se usa dizer, engenharia social. São esquemas de manipulação de percepção da realidade através da mídia. É planos e execução de intrigas políticas, etc. Bem, aqui eu termino o primeiro vídeo, desejando a todos que tiveram a paciência e a gentileza de me ver e ouvir todas as bênçãos e proteção de Nossa Senhora e de seu Divino Filho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.